Olá, boa noite, pessoal. Começamos mais um Pop Cultura, início de 2021. Meu Deus, esse ano já começou louco. A gente achou que só 2020 ia ser louco, mas a gente já começou no modo insano já 2021, mas com a promessa que vamos ter um ano melhor, com certeza, né? Afinal, depois de tudo que passamos, só pode vir coisa boa pela frente. Assim esperamos. E aquele início de ano, todo mundo faz a mesma promessa. A promessa do esse ano vou emagrecer. Quem não? Eu faço isso há 3. Não vamos entrar em detalhes do que aconteceu no final de cada ano. Vocês já podem saber, mais ou menos, né? Mas todo mundo faz essa promessa de pegar, entrar e começar a malhar, começar a cuidar da comida. Já não é fácil. Não é fácil para quem vive, né, aquela coisa do deboísmo, né? Agora começar mesmo é difícil. Agora imagina como deve ser difícil para um ator de Hollywood ter que fazer o papel do super-herói. A gente acha que é só mordomia. É ter o trailer, comer rosquinha, fazer 2 minutos de cena atrás da tela azul, o dublê vir fazer as coisas difíceis e acabou. Mas não é bem assim. Até porque uma hora eles têm que tirar a camiseta, têm que mostrar os músculos para poder lutar contra o vilão. E como é que eles chegam a esse ponto? É isso que nós vamos descobrir aqui nesse programa de hoje. Temos aqui, hoje ficou bem dividido aqui a nossa mesa aqui, maravilhosa, com esse quarteto fantástico. Temos aqui a parte dos deboístas, representado por mim e pelo mestre guardião do conhecimento aqui de Parambi, dono do Templo Nerd no qual nós estamos hoje, né? Inklings Livraria, mestre Diogo Rinin, começando já com seu boa noite. Olá, boa noite. Não. Diogo, iniciamos 2021, Diogo, sobrevivemos a 2020, estamos aqui falando sobre promessas para 2021 e sobre entrar em forma. Me dá uma boa noite com tudo isso aí. Aprendemos no caminho da vida com o ano de 2020 que quando você acha que tudo está prestes a dar certo, tudo dá errado. Se prepare, 2021 começou e é isso que você poderá encontrar. Inspirador, né? Inspirador, eu diria. 2021 começou. Começamos bem. Muito obrigado, Diogo. Quase chorei aqui de emoção. Mas ele mais uma vez volta aqui para os nossos estúdios para falar. Dessa vez, depois de falar sobre Guilty Pleasure, ele está aqui para nos dar algumas lições sobre entrar em forma e também vai explicar muito sobre esses treinos loucos que os nossos atores fazem. Professor Renan, boa noite, professor. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui novamente. E agora falar de uma área que é minha, né? Isso da minha aí. área, finalmente. Vamos tentar aí entender um pouquinho o que se passa, né, no corpo, no organismo aí dos atores, né, o que eles fazem, afinal, vale a pena, não vale? Os riscos também que eles estão correndo para ficar com aquele corpo, para ter aquela performance que a gente vê aí nas telas e lê também. Com certeza. Eu pedi para o Diogo trazer o maior especialista em nutrição aqui da cidade de Panambi e ele trouxe nosso grande amigo, Thiago. Tô tremendo igual uma vara verde, mas estamos aí. Não sabemos porquê, mas vocês podem responder por que o Thiago está tremendo igual uma vara verde. Já põe aí nos comentários e já quero deixar desde já avisado que eu engordei 30 quilos para participar desse programa de hoje. Parabéns. Isso aí. Diogo, por favor. Quer dizer que você já estava um bom tempo se preparando. Né? Exato. Anos já, 2 anos mais ou menos. Consegui chegar ao peso que eu queria. Só para estar aqui nos programas de hoje. Muito bem. Isso aí. Diogo, tinha algum recado da paróquia? Eu vou dizer o seguinte, que quem botar nos comentários a resposta da pergunta do Julián mais criativa do motivo por que o Thiago tá tremendo que nem vara verde, vai ganhar um quadrinho. Vamos começar bem já esse ano, então Começamos responda bem. aí. Mas então, professor, o que a gente vê é que, bem, a maioria dos atores já tem uma boa forma física, por assim dizer, né? Pelo menos nas fotos que a gente vê. Claro que tem aquele momento de folga, até saem umas
umas fotos de body shame, assim, o Jason Momoa com pança de cerveja, assim, né? E daí eles são chamados para participar. Normalmente, quanto tempo é esse treinamento dos atores para poder entrar em forma? E o que varia, né? Porque tem várias variantes também, né, professor? Então, como eles dependem, eles vendem, né, a imagem deles, então eles precisam né, estar em forma, obviamente. Como eles precisam estar em forma e estar representando um super-herói, então eles iniciam um treinamento. Alguns atores, né, acabam, né, perdendo a forma para fazer determinados personagens, determinados papéis. Mas, né, ficando então nesse nosso universo mais dos heróis, né, que é o nosso tema aí, a gente percebe que eles começam um treinamento, uma preparação, normalmente 6 meses antes do personagem. Porque, como a gente pode ver, muitos atores estão em filmes, por exemplo, cada ano fazem um filme. Então, não se há tempo, né, para uma grande preparação. Então, aqueles personagens, aqueles atores que conseguem, às vezes, ficar em forma rapidamente, mudar a estética dele, mudar o seu peso rapidamente, acabam sim tendo um papel, né, mais valorizado. Porque um ator que faz um papel onde ele precisa estar né, mais gordo, ou seja, com 100 quilos, e daqui a um ano ele aparece sendo como um ator, como um personagem de 60 quilos, né? Ou seja, desnutrido ou raquítico, depende, né? Ou às vezes um viciado, né? Depende do papel. Então aqueles atores, e são poucos os atores, às vezes a gente pensa assim, não, todos os heróis, tem alguns atores e alguns heróis que não conseguem fazer essa alteração de peso, às vezes de um ano, ou por muitos papéis, como é o caso do Thor, né? Se a gente vai olhar a quantidade de filmes que ele grava e séries, ele está muito presente. Então ele não pode ter essa alteração de peso. Agora, outros atores conseguem fazer isso e recebem para isso. Então, alguns estúdios vão lá, pagam ele um ano para ele baixar o peso, aumentar o peso. Então, e tudo isso é acompanhado, né? Isso que eu acho que é o mais importante. É acompanhado por pessoas aí do ramo, e é possível sim, mas nem todos conseguem. Muito importante também a gente pensar na idade que aqueles atores estão. Uhum. Um ator de 20 anos não vai conseguir, por exemplo, ter uma alteração de 20 quilos em um ano. Não consegue. Uhum. Assim como um ator de 50 anos é muito difícil. Uhum. Né? Pode até ser letal isso, né? No caso desse ator do Chris, né, chamado de Chris, porque a gente já assiste bastante filmes dele, ele tem uma alteração de peso de 8 quilos, em média, para cada papel. É uma alteração, se a gente vai comparar com os outros super-heróis, uma alteração baixa, assim, né? Sim. Porque ele não consegue. Ou não consegue, né, biologicamente, ou também pela questão dos papéis. Então ele sempre mantém um estereótipo. Aquele estereótipo do soldado americano, fortão, do herói. Eu vi um vídeo onde é que o pessoal estava comentando que, por exemplo, no caso do Thor, ele aproveita a época do corpo. Então, por exemplo, ele botou o corpo em dia ali para fazer os Vingadores, tá shapeado, tá bom, tá bonito, rapaz, ele vai lá e faz o resgate, que ele precisa estar em forma também. Isso muitos atores fazem isso. Atores do ramo, principalmente dos filmes de ação, fazem muito isso.
porque realmente tu já conseguiu encaixar um corpo legal, tem que fazer vários papéis e aproveitar, porque é uma rotina muito puxada, né? A questão de uma dieta rigorosa, treino todo dia, é muito ruim de fazer isso. Então os atores fazem vários papéis e depois dão aquele 2 anos que não aparecem direito. E aí começa a aparecer aquelas fotos do ator lá na praia, né, com a barriga de fora. Jason Momoa. O Ben Affleck, depois que saiu os filmes do Batman, ele... Ele virou... Verdade. Aquele lá. O Ben Affleck, ele teve umas questões com alcoolismo também, depressão e foi tudo bem mais. complicado, Mas, assim, Mas, Essa questão assim de engordar rapidamente depois, a gente fala rapidamente, mas a questão às vezes de um ano, né? Sim, ano ele sim. né, aumentou de tamanho, mas às vezes acontece principalmente pela questão assim, bom, ele tinha uma dieta ali, né? Bom, proteína, carboidratos, vegetais, beleza. Não tomava bebida alcoólica, né? Somente suco natural, água, treinando direto. Chega depois no momento, simplesmente para. Bom, o corpo estava acostumado a queimar uma certa quantidade, estava acostumado a sintetizar certas proteínas, e aí para de receber. Então acaba dando aquela estufada rápida. E isso acontece, vocês devem conhecer alguns exemplos da gurizada que vai para o quartel. Se forem olhar os amigos aí que foram pro quartel, vão lá, primeiro 6 meses, né? Então, brincadão, né? Tão bonitaço. Passou ali mais 6 meses, ainda tá. Depois que volta do quartel, fica 1 ano parado, dobrou de tamanho. Isso acontece muito, né? Pela questão que o corpo está acostumado a gastar um certo tipo de energia e depois parou de gastar. Então ele acumula. É justamente isso que eu tava pensando, que tu se acostuma com uma rotina alimentar e uma rotina de exercício. Então você, muitos casos, você para de fazer o exercício, mas continua comendo. Né? Até isso eu ia pedir pro Thiago, que é mais da área dele. Eu vi um vídeo que os caras estavam comentando também que para você chegar a ter um corpo ali para fazer um papel, um filme, tem muita gente que precisa ingestão de calorias, né? Muito grande. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho da diferença da caloria boa e da ruim. Porque os caras comentam que beleza, tu tem que fazer uma dieta super calórica, mas não adianta fazer dieta super calórica só de caloria ruim. Né? Se tu puder dar uma... Isso seria mais dos macros e micronutrientes, porque é uma diferença do nutriente que você vai ter de 400 calorias de chocolate para 400 calorias de feijão, arroz e uma carne. Não é que sejam calorias ruins, caloria é caloria, não importa. Se você passou o teu índice basal, que é o quanto você gasta por dia, mais a quantidade que você gasta de calorias do seu cotidiano, com seus deveres, com seus exercícios, você passou disso, você vai ganhar peso, não importa o que você faça. Você pode correr 10 quilômetros, se você passou 300 calorias do seu índice, você vai engordar. Se for o seu objetivo, ótimo. Como tem atores que ele falou, tem que ganhar massa muscular. E mesmo assim, para ganhar massa muscular, você tem que passar do seu índice, porque o seu corpo precisa suprir o que você gasta, ele precisa destruir para construir. É assim que funciona a ganha de massa muscular. Respondendo à dieta que o Diogo perguntou, é uma dieta bastante restrita que os atores têm que fazer. É muito restrita. Pois é. Ela é muito restrita. Ela é baseada em bastante gorduras, proteínas, às vezes baixo carboidrato ou até sem carboidrato. E carboidrato é essencial para o nosso corpo, porque é o carboidrato que dá energia para o nosso cérebro. Imagine a cabeça de um ator, que ele está lá. Ele está em uma baixa caloria, está tentando perder peso para poder perder o restinho de gordura para parecer com o tanquinho no filme. E ele está lá, não posso comer. Terminou o filme, ele já tem que ir para outro. E outro filme ele tem que fazer uma pessoa obesa. E ele imagine o mindset da pessoa. Caralho, eu tenho que comer agora para bater esse peso. Mano, isso estraga. Por isso que eu admiro muito os atores. Porque eles têm que um mindset muito bom. A dieta deles é rigorosa, como também ela é flexível às vezes. Tem atores que, por exemplo, não precisam seguir uma dieta muito restrita, porque seus papéis não são tão. Mas tem atores que, meu Deus, Superman, Batman, Hulk, se fosse da época do Arnold Schwarzenegger ou do Luiz Ferrigno, que eles faziam ou pintavam o cara. Imagina tu pintar um cara para ser o Hulk.
Imagine a quantidade de massa muscular que o cara tem que ter, cara. Manter aquilo é insano. Estamos chutando 5.000 calorias pra cima. Uma Meu pessoa senhor. normal é 2.200, Isso. 2.500. É uma loucura, mano. Ô Thiago, mas assim, quando que a gente falou, né, de cortar certas coisas, né, que a gente cortar carboidrato, né? O nosso cérebro, ele é, né, movido também de processos químicos, né, e depende, né, de nutrientes também. Essa questão de cortar, né, certos nutrientes, isso não pode afetar também o ator no aspecto psicológico também? Pode muito, porque o nosso cérebro, a principal fonte de energia dele é a glicose. Uhum. E aonde que encontra a glicose? Carboidrato, açúcares. O nosso corpo ele consegue transformar gordura e proteínas em glicose, Uhum. mas é uma cadeia química muito grande. Sim. Ela é grande, é um processo que vai envolver o nosso fígado. E isso ele consegue fazer, Uhum. só que é um processo desgastante para o corpo. O corpo ele fica estressado. Pode ver que você não comer carboidratos de uma quantidade equivalente, em média ali umas 80 gramas, 60 gramas por dia, você vai ficar estressado. Porque o teu corpo vai ter que dar 20% de tudo, a energia que ele produz para o seu cérebro, e ainda por cima vai ter que alimentar o resto. E gordura basicamente serve para construir hormônios no nosso corpo. É só um hormônio, basicamente. Gordura não engorda, gente. Gordura não engorda. Qualquer excesso engorda. Mas a gordura em si não engorda. Podem comer. Não corte os carboidratos, gente. Carboidrato ele é fundamental. Nunca zerem. Proteínas, não abusem, porque o nosso corpo ele sabe o que faz. O nosso corpo ele é burro e inteligente ao mesmo tempo, como uma professora minha gosta de falar. Ele não vai emagrecer quando tu pedir, mas quando tu precisar sobreviver, ele vai saber o que fazer. O nosso corpo sabe o que faz. A gente não ganha gordura à toa. Foi um processo milenar que o nosso corpo teve que passar, porque imagine, você lá, na idade paleolítica, tu não tinha nada o que comer, cara. Tudo que tu comia, o que sobrava tinha que guardar. É óbvio que a gente vai guardar na forma mais fácil, gordura. Por que a gente não guarda o estoque de energia nosso como músculo? Porque o músculo gasta. O nosso corpo não quer gastar. Ele foi feito para não gastar. Ele foi feito para sobreviver. Por isso que nós temos as gordurinhas. Existem diferenças de gorduras localizadas para as outras. Algumas têm influência hormonal, algumas não. Muito excesso de gordura na barriga às vezes é mais hormonal do que de exageros. Não vamos ter muita esperança. Vamos diminuir as expectativas. Seus hormônios, se levantem! Desculpa, continua. Então é basicamente isso. Os atores, eles têm que ter um mindset muito bom. Muito bom. Porque, como eu disse, cara, tu tá num excesso. Exato. Depois do nada tu tá numa miséria. Eu imagino que como é que deve ser para um ator depois que tu termina as gravações do filme e termina de fazer, bem, termina, agora tá liberado. Eu não sei o que eu acho que eu ia entrar no primeiro McDonald's que tem na minha frente e ia trancar a porta e ficar lá 2 semanas. Alguns fazem. Eu imagino. Eles fazem. Mas ou você vai de Tom Holland. É. O Tom Holland, a dieta dele era hambúrguer de frango. Ó, Todos os dias, hambúrguer de frango. Só que era hambúrguer de frango, era carne, era pão e frango. Pão e frango, pão e frango. Não deixa de ser um hambúrguer. Não, deve ser hambúrguer. é complicado isso aí. Porque eu mas imagino que nessa... Opa, pode falar, Diogo, desculpa. Eu ia comentar, acho que é legal comentar essa diferença assim, de atores, de treinos, por exemplo. Né? Eu tava vendo um vídeo, acho que era um treino do Henry Cavill pra virar Superman. Ele tinha um treino que ele tinha uma quantidade X de peso que ele tinha que levantar todos os dias, só que ele não fazia repetições. Não fazia 3 repetições de 12 de supino, sei lá. Ele tinha X peso que ele tinha que carregar no dia na menor quantidade de tempo. E daí ele não repetia um exercício. Fazia aqui, pegava um outro exercício, fazia um outro e assim ele... E daí se você pega um Tom Holland, é um treino completamente diferente, porque o herói que ele vai viver no filme é totalmente diferente, né? O Tom Holland tem um treino mais movimentado, digamos assim, né? Porque ele precisa
pular, dar cambalhota, ele tem que dar pirueta no ar pra fazer o Homem-Aranha, né? Então eu acho que é bem interessante, Renan, é tua área, né? Dar uma comentada nesse sentido. Por exemplo, o Batman também, o Ben Affleck teve que fazer treino forte pra ganhar massa muscular pra fazer o nosso querido Batman. Isso aí. Tem, né, eu vejo três variáveis que influenciam nisso. Primeiro é o biotipo do ator. Tá? Existem atores que são, por exemplo, né, pessoas, um ectomorfo, um mesomorfo e um endomorfo. De acordo com esses biotipos, a gente consegue identificar, né, como o corpo vai se comportar. Primeiro, a gente vai entender que um ectomorfo é o magrão, o famoso magrão aquele. Né? No caso do Homem-Aranha, Tom Holland, ele é um ectomorfo. Né? Ele não vai ficar grandão. Pode treinar como quiser. Só que quando a gente treina para hipertrofia, né, para ficar grande, você perde mobilidade. Você acaba perdendo uma certa mobilidade muscular. E para fazer o Homem-Aranha, ele precisa ser ágil, ele precisa ser móvel, ele precisa, né, conseguir ter um certo desempenho. E aí então ele faz um treino mais voltado ao que hoje em dia se pensa na calistenia. Ou seja, o que a calistenia traz? Fazer um movimento. Tá? Então ele busca fazer um movimento e aí ele fica definido. Tá? Ele fica todo definido. Vocês podem olhar, né, como fica aquela roupa escoladinha e tal, ele é todo definido, mas ele não é grandão. Tá? Então ele mostra que ele tem força e tal, mas ele é pequeno, ele não fica grande. Isso eu observei também vendo um pedaço de um treino do Pantera Negra. Como é que é o nome do ator? O Chadwick Boseman. Isso. Uhum. O Pantera Negra, como ele vai imitar de certo modo movimentos de Pantera, ele também precisa muito mais agilidade do que força, né? Então o treino dele que eu vi, pelo menos, era mais Kung Fu, mais Karatê. É movimentação de braço, movimentação rápida. Os dois, nesses dois atores, eles vão ter um treino muito parecido. Mas o resultado dos dois é bem diferente, né? Porque o Pantera Negra, querendo ou não, ele fica maior, né? Ele fica mais fortão. Primeiro, a idade deles é diferente. Né? O ator sempre o Homem-Aranha é um ator bem novo, né? Que faz ele. Porque eles não querem um cara que fique grandão. Tá, beleza. E aí a questão do biotipo também. Então, o biotipo do Pantera Negra, ele vai ser tipo um endomorfo. Mais ou menos, é um cara que fica maior, ou um mesomorfo. Sim. Então é um cara que fica maior. Ele precisa ter aquele aspecto um pouco mais bombado, mas ele tem que ser ágil. Isso. Né? Se tu vai olhar o Christian Bale, tem o mesmo biotipo. Exatamente. Mas o Christian Bale, por exemplo, não tem aquela agilidade. Né? Porque o ator dele não precisa disso. Né? O personagem dele não precisa ser ágil, virar cambalhota, mortal, conseguir fazer um espacato. O Ben Affleck, por exemplo, no Batman, né, que carrega não puxa pneu pro caminhão e as cordas, ele não ia conseguir fazer um malabarismo como o Chadwick Boseman, né? Deixa eu só fazer um comentário. Agora tu falou do puxa corda. Eu vi algumas imagens de treino, né? O Capitão América e o Thor puxando corda, né? Aquelas cordas de marinheiro. Virou moda isso aí, né? Aí, o Capitão América, puxar navio. O Capitão América tá lá, né? Assim, jogando o corpo junto pra dar força nos braços pra dar um molejo. Aí vemos nosso querido amigo Thor. Exato. O Thor, ele tem muito, porque ele também tem um biotipo. Esses dois atores têm um biotipo bem diferente. O Capitão América é o mesomorfo, soldado americano, padrão, né? Tanto é que ele foi escolhido, né, por esse estereótipo, né? Ele é aquele soldado americano, bonitão. Inclusive, num dos vídeos, os caras comentam que foi muito reclamado, entre aspas, com ele, que ele não queria, o Chris Evans não queria fazer treino de perna, nem nada. Ele só queria peito, queria ficar grandão, em cima. Aí ele virava o famoso sorvetão. Famoso sorvetão, né? A maioria dos homens treinam mais, né, a parte de cima, pela questão biológica também, porque o homem quase não tem pouco músculo nas pernas, mais músculo parte superior. E mulher é o contrário. Então, né, a mulher normalmente treina mais perna e não treina tanto o braço. É o biotipo aí. Mas aí voltando, então tem esses biotipos. E tem também a questão do treino voltado ao objetivo. Por exemplo, nosso Batman, Christian Bale, ele queria hipertrofiar.
Ele queria ficar grande. Ele precisava ficar com o estereótipo maior, né? Sim. Aquele estereótipo de playboy que usa terno e tal, depois chega assim, tá inchado, né? Que a gente fala inchado, né? Então ele hipertrofiou, beleza. O Superman, né, o apelido do Superman é o Homem de Aço. Então a aparência que ele precisa estar é uma aparência dura. Então, por isso esse treino sem ficar repetindo o movimento. Isso aí, Ele não vai hipertrofia. simplesmente treinar peito e ficar treinando peito o dia inteiro. Ah, tá. Ele precisa apenas, fortalecer e enrijecer o músculo dele. Então o músculo dele precisa ficar rígido. Então ele precisa repetir bastante. Mas também precisa ficar grande. Então bota peso no máximo que dá e treina. Mas sem ficar repetindo tanto o mesmo músculo. Porque ele precisa que o músculo dele fique firme, fique duro. Então tem essas questões. Então ele é muito mais forte. Se for olhar os dois atores, o Superman ele é um pouco maior, né, em questão de altura do que o Batman, do que o Christian Bale. Mas o Christian Bale ele é um pouco mais inchado que o Superman. Mas o Superman, o ator mesmo, né, ele é mais forte. Porque ele ergue mais peso. Ele não fica repetindo o exercício. Ele trabalha com peso para ficar com a musculatura rígida. É o mesmo caso, por exemplo, dos corredores. Se tu vai olhar os quenianos, né? Os corredores kenianos. Treina correndo atrás de galinha. Treino ou correndo atrás da galinha ou fugindo do leão, né? Como é que é? Também. Mas assim, eles não são grandes. Mas se tu for olhar o corpo deles, é todo rígido. É firme. Né? Então, se eles só botassem um pouquinho mais de peso, que é o caso que o Usain Bolt faz, né? Você veria lá, não é um cara grandão, mas é todo definido e firme. Né? Então, esses aspectos e esses cuidados também as grandes produtoras de filmes cuidam com os atores, para que eles realmente aparentem ter aquilo que, né, no caso que o personagem precisa apresentar. Tá, então eu quero fazer a seguinte pergunta. Treinamento do Goku, tá certo? Dá certo. Ó, por exemplo, se Tom Holland tivesse feito treinamento do Goku, usar a camiseta com 100 quilos, usar a munhequeira de 20 quilos em cada pulso, bota de 30 quilos, porque assim, ó, ele diz, não sou eu que tô falando, É o Goku. né? Agora, não sou eu que tô falando, o Thiago tá aqui pra dizer se a quantidade de comida que o Goku come tá certa pro tipo de treino que ele faz, e o Renan tá aqui pra me dizer se ele fazer os treinos com todo aquele peso que ele faz, quando ele vai lutar, então ele tira aquilo lá, e na teoria, na promessa do nosso querido amigo Goku, ele fica mais rápido. É fato? Detalhe, Olha, o Goku sempre faz o mesmo alongamento antes de começar a luta. ele Ele sempre estica as pernas só. E assim, a gente pensa sempre no desenvolvimento. Então tu vai aumentar. Para você ter um aumento gradativo, você precisa ter um aumento de dificuldade gradativo. Então, o Goku ele não queria estética, né? Ele queria força. Porque esteticamente ele já é Força e agilidade. isso, força e agilidade. Então, o treino dele, sim, dá certo. Né? Se vocês quiserem pegar não tem o equipamento dele em casa, pegar um bujão de gás. Pega o bujão de gás vazio, sobe o morro, volta. Sobe o morro, volta. Depois, quando tiver fácil, pega o bujão de gás cheio. Sobe o morro, desce. E assim vai indo. Vai aumentando gradativamente. Vai ter sim mais força nas pernas. É óbvio. Vai aumentar o músculo, vai ficar mais musculoso? Vai. Mas um cara que já é musculoso não vai aumentar assim tanto, né? Porque o objetivo dele é a força. Então ele aumenta apenas a dificuldade. Que nem às vezes quando a gente... Agora não participo mais, estou velho quase. Mas para participar de alguma competição, a gente aumentava a dificuldade. Então começava correndo na pista, plano. Depois, quando estava batendo um tempo legal, começava a fazer o percurso subindo a avenida, né, que tem uma inclinação pequena. Depois começava a aumentar, então, o tipo de inclinação. Então você aumenta a carga para você ter mais força. E aí, porque o teu objetivo não é estética. Mas, e vai aumentar a agilidade quando tu tirar o peso? Vai. Olha aí. Porque se você tá saltando, né, numa determinada velocidade, ou está saltando uma determinada altura, com o peso, quando tirar o peso, né,
a única resistência que tu vai ter vai ser do Fica ar. mais fácil. Fica mais fácil, sim. É a mesma coisa que o pessoal que treina em gravidade. Impressão atmosférica é diferente. Voltamos ao Goku que treina na sala do templo com E ele gravidade. treinava em gravidades diferentes também, é uma loucura. Mas, né, o treinamento no alto, numa pressão atmosférica, a nível do mar, ou também tem diferenças. Então, Não, aumentando agora- gradativamente. Agora eu vou falar por mim. Ah, tá. Eu já fui. Eu tenho lá em casa, em algum lugar, um troféu de primeiro lugar de corrida, tá? Já fui atleta, já fui até skatista na minha adolescência. Mas justamente essa questão que tu comentou da diferenciação dos treinos, né? Por exemplo, quando eu comecei a correr, como eu não tinha um preparo para corrida nem nada, então o meu primeiro treino era no espaço do ginasião ali, né? Corria o equivalente a 2 postes. Passou o primeiro poste, começa a correr, passou o primeiro, passou o segundo, caminha. 2 postes correndo, um caminhando. 2 postes correndo, um caminhando. Aí depois, com o tempo, os treinos então vai começando a se alterar. Daí tinha treino de tiro, tinha treino de em morro também, tinha treino nas subidinhas pequenas e tinha treinos também com puxando o pneu, né? Com o pneu preso na cintura. E realmente, quando a gente tá fazendo esses treinos, a gente não percebe. Mas aí, por exemplo, teve um dia que eu fiz 12 quilômetros numa... Assim, 12 quilômetros, acho que eu levei 1 hora, mais ou menos, para fazer 12 quilômetros. E assim, não, a minha média era... Em competições, a minha média era abaixo de 6 minutos por quilômetro. Eu cheguei a fazer 4 minutos e pouco no quilômetro. Bom, Mas, claro que hoje em dia a gente não é... hoje tu faz... Hoje eu faço isso só quando eu preciso ir pro banheiro. Ou para comer. Tá certo. Ou pra comer. Mas é interessante assim, porque quando você vai fazendo esses treinos, você não percebe como o teu corpo vai se adaptando a eles. É né? verdade. E daí na hora que você precisa, né, daí tu vê essa diferença. É muito semelhante ao que o Goku faz, por exemplo, você vai olhar o treino do The Rock, né? Ele, não sei se vocês já viram, ele fazendo barra com um correntão de aço no pescoço. Nossa, já. Vai aumentando então para aumentar a força e tal. Mas tem só uma coisa na questão do movimento dos treinos do Goku que eu né, tem um movimento que ele faz, por exemplo, dá um soco, né? Bom, dá um soco usando um peso no braço, Uhum. né? A gente vai olhar, quando vai dar o soco, a gente está fazendo a força para frente, mas o peso está puxando para onde? Para baixo. Uhum. Então você está fazendo aqui, a única coisa que você está forçando é a tua articulação do ombro. Você está ferrando a tua articulação do ombro, não é não vai nada dar muscular. força. Ô, Goku, E não, tipo assim, o que vai acontecer com ele? Quando ele estiver treinando, vai dar uma luxação no ombro dele, ele vai ficar 2 meses, 3 meses, talvez 1 ano parado, sem poder, né, fazer nenhuma pirueta mais. Então tem essa questão, assim, às vezes, né, vou botar um peso aqui no braço para dar força no soco. Não funciona assim. Entendi porque que o Goku não trabalha agora. Essa é a desculpa que ele pode dar pra Titi. Exato, ele deve ter uma luxação, alguma coisa. Agora, Thiago, eu sigo à risca a dieta Goku há 3 anos. Acho que não. Sim? A dieta? Eu- A dieta. Eu Sem acho treinamento. que não. Porque o Goku, ele é da região do Japão. Todo mundo sabe disso, né? Sim, sim. Muito arroz. Muito arroz, mas Massa? tem muito consumo de peixes e carnes de porco. A carne de porco, ela é a carne mais nutritiva que se tem. É. Porque toda vez que o médico fala, come carne branca, o que eu penso é carne de porco. Porque a carne de porco, quando ela tá assada, ela fica branca. Carne de gado tá assada, ela fica vermelha. Carne branca, pra mim, é porco. Faz sentido. Eu acho que ele tá tentando diminuir o índice de gordura no teu sangue, mas não deixe de ser uma carne branca. Assim, ó, Fala. nós não sabemos como funciona o organismo do Goku, até porque ele não é humano. É, o Pode Saiyajin. processar de outro jeito. Né? Mas se ele consome mais do que ele gasta, ele vai consequentemente ganhar peso. Agora, se ele faz um treinamento eficaz, ele vai ganhar massa Sim. muscular. E como vejamos,
Gravidade 100, funciona. Então é isso, ele consome uma variedade grande de gorduras, como ômega 3 e gordura animal base porco, porque o porco é o mais nutritivo, gente. Não tem. Porque o porco come de tudo. É isso que eu ia falar. Pelo fato dele comer de tudo, o que quer dizer que, né, veganos, repensem. Repensem. Come Quando você vê que a carne de porco é mais nutritiva que a carne de gado, que é vegano, aí eu acho que dá pra dar uma pensada na vida de novo aí, pessoal, tá? Como é que é? Quando você se dá conta que a carne de porco é mais nutritiva que a carne de gado, que é vegano, que o gado é vegano, né? O gado é vegano. Então acho que alguma coisa não tá certa aí. O Goku faz um alto consumo de carboidratos, o que não justifica a burrice dele, mas justifica a energia que ele tem. Ó. Eu vou ler os comentários, depois eu quero te fazer uma pergunta em relação a isso. Eu vou aproveitar já que tu tava falando desse alto consumo de arroz do Goku. O Jordan perguntou se a dieta do miojo funciona. Quanto de miojo nós estamos falando? Jordan, responde aí pra nós. Quanto de miojo nós estamos falando? E qual que é a dieta do miojo? Qual que é a ideia? É que, assim, existem várias dietas no momento, né? Tem a dieta melancia, a dieta do ovo. Gente, não esqueçam. É simples. Para ganhar peso, aumenta as calorias. Para perder peso, baixa as calorias. Quer manter? Segue uma linha. É simples. O Zib eu tinha dito lá no início, né? Então imagina o Christian Bale para fazer dietas. Acho que depois a gente vai comentar Christian Bale. O Caio disse que o café da manhã do Michael Phelps tinha 12 mil calorias. Eu ouvi falar nisso. 12 mil calorias. Agora, imagina o consumo... O consumo não. O gasto calórico que ele tinha. não ficava grandão, né? Nem gordo. Não. Porque, né, cara, quer uma atividade para perder peso, para queimar caloria é natação. Ainda mais, né, porque trabalha o corpo inteiro. Nada eu Fiuza, falando. então? Se meter ali no Fiuza... Só com a boca fechada. É bom tu fazer umas vacinas, eu acho, mas eu queria, assim, a natação, assim, é um dos melhores, porque trabalha toda a parte corporal. Tanto é que nadadores profissionais, a maioria tem problema da coluna, né? Porque força o corpo inteiro. Então, por isso, né, essa questão dessa ingestão de calorias. Como o colega falou antes, não é necessariamente... Colega, o Thiago. Mas não é necessariamente assim, eu estou consumindo 10 mil calorias, quer dizer que vou ficar gordo. Não necessariamente. Né? Então, tudo depende do meu gasto. No gasto calórico. Ele, cara, é um atleta gasta isso aí por dia tranquilo, assim, no treinamento. A Jéssica Cassol disse: eu sinceramente adoro essa livraria, ainda mais em Panambi, que não tem muita opção de lugares. Assim que der, eu vou aí mais vezes. Jéssica, serás bem-vinda. Pode vir toda vez que quiser. Continuando comentários, o Zibel disse: descobri que sou ectomorfo. Logo, não posso virar personagem de Jojo. Pode sim, cara, pode. Tu já assistiu Jojo? Já ouviu falar? Não? Jojo é um anime onde todo mundo é grandão. Todo mundo. 17 anos, 85 quilos. Seco. Eu também não sirvo pra isso aí. No máximo, assim, um ectomorfo vai ser o quê? Vai ser ali um Homem-Aranha, talvez. Ou talvez vai ser o Capitão América, antes da transformação. Antes do soro. Antes do soro. Essa aqui é a galera do Jojo. Não pode ser Jojo, não. Nossa, velho. Um ectomorfo, jamais. E aí tem as limitações, né? Tipo, nem eu, o pessoal até convidou pra ir lá pra fazer parte da Liga da Justiça, mas não... Não deu? Não deu, não consegui ganhar peso e tal. Daí acabei desistindo, né? Faz parte. O Zibo ainda diz... Puxando um gancho que ele falou de ectomorfo e mesomorfo, endomorfo também, há uma diferença no gasto calórico desses três biotipos. O ectomorfo, ele tem um organismo mais acelerado. Bem mais acelerado. Ele gasta muito rápido caloria. Muito. O mesomorfo é aquele cara que tu odeia. Todo mundo odeia o mesomorfo. Por quê? O cara, ele é atlético sem fazer nada. Ele é atlético.
ele vai ser atlético. O endomorfo é triste, o endomorfo. O endomorfo é triste. O cara, ele respirou e engordou. Não dá pra ter esperança. Não dá. Eu sou não dá. endo, É o endo do Highlander. isso aí. Saquei já. O Zíbel falou, mano, pensa que gorilas não praticam halterofilismo, logo, nunca veremos um com todos os músculos desenvolvidos. Ainda bem. Olha, isso realmente é uma coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida, mas agora eu parei alguns segundos para analisar e eu não sei se eu quero ver isso um dia. Não quero. Mas viu? na natação a gente ganha deles ainda, eles não sabem nadar. Ah, pois é. Mas já imaginou um macaco musculoso atrás de ti? Nem na minha frente, não Nem quero. na minha frente também, Imagina né? atrás. Atrás ficou bizarro, mas tudo bem. É, vamos voltar para os Não. comentários. O Jordan, olha só, parabéns, o Jordan é o único que tá aqui com o selinho de super fã. Oh! Super fã, mais um. Ele ganhou mais um aí Mais na. um. na Show de bilheteria bola, Super show de Fã. bola. Tá. O Jordan falou: treinamento do Rock Lee, usar polainas super pesadas. Quem é que é o Rock Lee? Rock Naruto. Lee é o sobrancelhudo Ah, do Sobre Naruto. esse luto. Sobre o quê? Kit Manhô, né? Em japonês é Kit Manhô que Nossa, chama aí eu uma não coisa sei. assim, né? Mas uma eu. Ai, vamos lá. A questão dos pesos é o mesmo Do caso Goku. do Goku. Uhum. Né? Ele faz alguns movimentos que, se a gente for olhar assim, não é muito interessante. Mas sim, o Rock Lee, ele tem um detalhe, a questão do... Ele é magro Sim. e ele treina muito. Né? Ele treina muito. E aí ele faz, por exemplo, tem acho que um episódio dele fazendo acho que quase 1000 flexões e tal. E, cara, porque ele queria ter um desempenho. Ele precisava desse treino, ele precisava estar fisicamente muito superior aos outros pela questão do que seria a arma secreta dele, né? A abertura dos portões, chakras. dos chakras e tal. Então ele precisava estar com o corpo dele muito desenvolvido. Que tanto é que tem um episódio que ele começa a abrir e o corpo dele não aguenta. Uhum. Né? Então é aí quando ele está se recuperando, né, o treinador dele, o sensei dele, chega e, bom, você precisa treinar mais. Uhum. Ele, assim, ele treina, acho que 1000 vezes mais do que todos os outros personagens, mas ele ainda precisava treinar mais para Mas compensar. o Rock Lee ele ainda tem um pouco dessa questão que ele tem que treinar muito mais o taijutsu, porque ele não tem como fazer nem genjutsu nem ninjutsu, né? Então Isso. o taijutsu dele tem que superar a falta das outras habilidades do ninja. Isso, então ele tenta, né, fazer. E aí o treino dele, ele passa o dia inteiro com pesos. Né? Ele caminha com pesos, ele anda com tal, e ele até luta com pesos. Aí quando ele tá quase perdendo a luta, ele vai lá e tira os pesos. Assim. Né? Mas ele faz tudo isso realmente, e funciona. Cara, se quer ter um desempenho melhor, às vezes até queimar mais calorias ou desenvolver melhor a tua força, pega aquelas anilhas de peso, bota uma em cada tornozelo, 5 kg em cada perna e vai. Passa o dia inteiro caminhando, 5 troteando. quilos pra valer a pena. 5 kg. Se 5 vai fazer, quilos tem que fazer pra valer a pena. Eu confesso que eu já fiz algo parecido. Tinha uma época que eu queria emagrecer e daí eu caminhava. Só que só caminhar ficou sem graça. Eu tinha uma mochila do tempo que eu ia no escoteiro que era gigante. Sim, eu já fui escoteiro. E todos sabem que eu gosto muito de livros. Todos já viram muitos livros na minha casa. Eu enchi a mochila de livros e botei nas costas. E saí caminhar pela cidade. Eu parecia o velho do saco. Porque assim, eu tava andando torto, com a mochila super pesada nas minhas costas, e toda desengonçada, porque eram livros, então ficava uma ponta pra cá, uma ponta pra lá. Renan, é saudável algo assim? Nesse sentido, não. Com certeza não. Por quê? Basicamente, tu tá elevando o teu corpo, o teu peso corporal. Então, por exemplo, teus ossos aí, teu esqueleto precisava carregar 60 quilos, tá com uma mochila de 20 quilos. Teu corpo tá precisando carregar 80, né? Aí vai botar mais umas anilhas ali de 5 quilos em cada perna. Oi, tá louco? 90 quilos, né? Isso é bastante. Teu corpo não aguenta isso. Por isso eu sempre falo dessa questão desse gradativo. Né? Então, aumentar gradativamente os 5 quilos era brincadeira, gente. Não façam isso, vocês vão se arrebentar. Eu comecei carregando, acho que era 13 ou 18 quilos em livros nas costas. Isso. E aí fez a pior coisa que se tem. Por quê? O pessoal, quando começa a trabalhar, trabalha com peso nas pernas.
né? Porque tu vai pegar peso para carregar, quem vai ter que sustentar isso aí vai ser tuas pernas. Uhum. E aí você vai ficar socando o peso em cima da articulação do joelho ou do quadril. Isso é muito prejudicial. Porque uma das Olha articulações que mais dá problema é do joelho. Uhum. Vocês podem olhar, eu acho que todo mundo tem pelo menos uns 3 conhecidos que tiveram problema no joelho já. E aí, assim, isso é um problemão. Por isso eu falei das anilhas no calcanhar. Porque aí tu precisa sempre erguer esse peso e não ficar sustentando. Uhum. A coluna não foi feita para ficar carregando peso. Uhum. Então, isso é um problema. A questão de ficar querendo levar peso aqui nas costas, não sei o quê. A coluna não foi feita para isso. E aí a gente treina e desenvolve os braços, desenvolve peitoral, abdômen, até às vezes um pouco do trapézio. Mas o que sustenta a nossa coluna, a nossa caixa torácica, é a lombar. Uhum. E a lombar, ninguém quer treinar lombar. Ninguém quer treinar na academia lombar. E quando eu vou desenvolver lombar? Eu não tenho assim um exercício do dia a dia que eu desenvolva a minha lombar. Normalmente, eu só vou usar ela. E aí a lombar está fraca, estou aqui erguendo no supino quase 100 quilos, estou erguendo aqui e minha lombar fraca. E aí eu vou botar um mochilão ou qualquer outro peso em cima e a lombar não aguenta. E toda vez que o músculo não aguenta fazer um exercício, ele sobrecarrega uma articulação. Então, bom, erguer muito peso, muita repetição, muito pesado, né, uma pessoa normal, né, digamos, porque a gente está falando de super-heróis, os caras arrebentam o corpo mesmo, né, porque eles vendem o corpo deles, né, para isso, então, bom, eles arrebentam o corpo deles. Mas agora, um indivíduo normal, mero mortal, bom, fazer esse tipo de treinamento muito intenso, eu arrebento articulações. E vocês sabem, o joelho, bom, arrebentei uma articulação do joelho, cara, 1 ano, 2, 3 anos às vezes para voltar ao normal. E às vezes nem volta, né? O ombro, às vezes também, são meses, né? E aí a gurizada não pode mais nem fazer exercícios direitos que envolvam o ombro. Então essa questão do ficar colocando muito peso, socando o peso, que nem a gente tá falando, que nem eu mencionei antes do Goku, os pesos do Rock Lee, porque eles são muito preparados. Eles são preparados para aquilo, porque eles já treinam e vêm gradativamente treinando. Então, beleza. Agora a gente querer botar anilha e sair bem louco, não. Primeiro treina sem nada. E vai aumentando gradativamente para a articulação e para o músculo ir acompanhando. A Letícia Rosner disse: não tem treinamento melhor do que o do Daniel e do Miyagi, estilo bota casaco, tira casaco, encerrar cards. Esse a gente comentou no episódio sobre Cobra Kai, que realmente funciona pela questão da memória corporal, tua memória... não é memória corporal, bem certo o nome, mas... A gente trabalha assim um termo meio vulgar, mas memória corporal mesmo. Memória muscular. Porque, assim, isso, memória muscular. Porque então, assim, ó, tu tá no meio da luta, o cara vai te dar um soco, você não vai ter tempo de pensar como eu vou reagir, né? Então, se o corpo já está acostumado com o movimento... Exato. Ultra instinct, ele vai puxar mais fácil. Com certeza. E é um treinamento que funciona. Então, funciona no muito. caso, eu que limpo a caixa de areia dos gatos todos os dias. Os movimentos para limpar pode sair pedindo briga na rua, pode. Eu posso tirar cocô. Depende como você faz essa limpeza, assim, né? Ó. Então, de repente você pode um dia dar um soco no estômago e dar no queixo do cara, assim. Uppercut. Mortal Kombat, aquele lá, o do queixo. Exato, mas precisa ter a questão da consciência espacial, por isso, né? Depois daquele movimento, aí tem um movimento de equilíbrio corporal, de conexão mente e corpo, tudo isso, né? Que a arte marcial traz. Então não é só simplesmente ter a memória corporal. Né? A gente sempre fala, a galera às vezes quer fazer um treino, né? Um treino e quer ter o resultado final. Mas na verdade, né, são quantos treinos? Se a gente vai olhar a série Cobra Kai agora, vamos entrar até nesse. A gente vai pegar todo o treinamento, é a primeira temporada inteira, né? De treino gradativo. Então, primeiro, agora você vai só ficar passando cera nos carros. E passa 1 semana, 2, 3, 4 semanas, acho, fazendo isso.
Depois agora você vai só fazer aquilo. Depois tem que se equilibrar lá em cima da água, né? Os dois pombinhos e tal, daí tem um romance e tal. Mas isso aí é usado bastante no futebol também, né? Eu ficava olhando E será? não, o treino que gera a memória muscular. Que os caras ficam lá chutando, fazendo não sei o que, né? Isso, mas aí na verdade a gente não quer necessariamente ter a memória muscular em si, né? Porque nesse treino do futebol, o objetivo é aprender a técnica, né? Então, é memória muscular, também é cognitivo, tudo isso. Mas bom, aprendeu a técnica, tá legal. Só que aí tem a questão do jogo, né? E é a mesma coisa da questão da luta. Não adianta eu saber um movimento, porque na hora do jogo, na hora da luta, bom, não tem tempo para ficar. E não é tudo repetido, né? Porque o meu movimento não depende de mim, depende do que o outro vai fazer. Ou do que o outro deixar eu fazer também e tal. Então, mas a lógica, o princípio é basicamente o mesmo, né? Aí, tanto é que no Cobra Kai os dois têm treinamentos diferentes, né? Tanto Cobra como Miyagi-Do. Então, assim, mas os dois trabalham com a memória corporal, né? Um fica repetindo o movimento, exatamente o movimento da luta, e o outro fica fazendo uns movimentos diferentes, mas que vai ser usado na luta. Agora uma pergunta para o Thiago, nós estamos quase encerrando já, mas Thiago, uma coisa que eu gostei no seriado do Flash, que, nossa, eu não vi muito, mas eu gostei muito de como eles tentam ser realistas em certos aspectos. A questão que o Flash está o tempo todo comendo. Pedindo pizza, comendo lasanha. Isso é mais na primeira temporada, na segunda já não mostra tanto. Ah, bom, isso já não sabia, mas isso me chamou muita atenção e ele fica o tempo todo falando que eu preciso porque eu tenho que correr mais rápido, né? Não é que ele tem que correr mais rápido, ele já corre rápido. Ele já tem uma queima grande. Ele já, imagina tu correndo poste na velocidade da luz. Muita velocidade, eu não consigo imaginar. Imagina o teu corpo gastando isso, mano. De tipo assim, ele tem que consumir, o teu corpo ele vai pedir. E você uma hora ou outra vai ter que dar. Se você não dá, o teu corpo vai se degradar, ele vai definhar. Teu corpo não queima só gordura, ele também queima músculo, também queima osso. Ganhar peso não é só ganhar gordura, gente. Vocês ganham osso, massa muscular, tecido. Eu acho que é importante tu, puxar um pouquinho essa questão da queima de músculo. Porque tem muita gente que às vezes quer fazer academia, quer fazer musculação, mas não quer ingerir carboidrato, não quer ingerir coisa que vai dar energia. Sim. E o corpo vai tirar energia de outro lugar, né? Exatamente. A queima de músculo, ela é mais quando você está em déficit. Quando você está passou o seu índice basal, ela não acontece muito. Como funciona a queima de músculo? O teu corpo ele está lá parado. Ele parado, ele está queimando basal. Normal, diário. Você consome isso. Quando você começa a se movimentar, você passa o teu basal. O teu basal é 1.700. Você se movimentou, ele vai para 1.800. Faltou 100, né? O teu corpo ele tem reserva para isso? Se ele não tem reserva, que é a nossa gordura, de algum lugar ele vai ter que tirar. O nosso corpo ele vai sempre preferir destruir o que consome do que consumir aquilo que é reserva. A última coisa que ele vai usar é a reserva. Muito da queima de músculo acontece no jejum. O jejum ele é um grande vilão que destrói massa muscular. Então fazer exercício em jejum não é muito aconselhável. Ele é bom. Não é que ele não é aconselhável. Mas não em excesso. Em longos períodos. O nosso corpo ele tem mais ou menos uns 30 minutos. Ele in natura, sem uso de nada, nenhum ergogênico. Tu tá apenas em jejum. Tu vai fazer ele uns 20 minutos a 30. O teu corpo ele vai tirar, vai queimar gordura, vai fazer com que a gordura se transforme em glicogênio para poder suprir o teu gasto na hora ali. Mas depois o teu corpo vai, pera aí, eu tô caminhando. Por que eu vou destruir a minha reserva, que é a minha sobrevivência isso? Pera aí, tem esse cara que está consumindo, eu não preciso disso. Como eu disse, o corpo foi feito para sobreviver, ele vai destruir o que está consumindo. Bem. E é interessante também, só puxando um gancho disso, essa questão, porque o corpo, no exercício, ele vai precisar da proteína.
né? Vai precisar da proteína. E a proteína, a gente vai olhar, na carne tem muita proteína, né? E aí o que é mais próximo ali é o músculo, então ele acaba queimando. Mas aí também depende do tipo de treino que a gente vai fazer. Que nem eu quero hipertrofiar, bom, obviamente eu não vou ir lá fazer em jejum porque eu não vou ter nem energia para trabalhar. Mas o que eu tiver ali, na hora que eu estou puxando o supino para hipertrofiar, meu músculo não vai começar a construir ali. Então, se eu tenho energia para fazer ali o exercício, começo então, eu dou incentivo então o meu músculo a romper as fibras, ele começa a romper fibras, aí depois do treino eu me alimento com bastante proteína. Isso vai fazer construir o músculo, né? Então, muita gente acha que é só na hora. Não, é só antes de fazer eu vou comer, antes. Não, é um período que acontece. Tanto é que o nosso músculo, ele cresce quando a gente está dormindo. É no descanso que ele mais se desenvolve. Isso que eu ia pedir para falar também um pouquinho da questão do descanso. Em alguns dos vídeos que eu vi sobre treinamento de atores, alguns falam que eles ganharam, inclusive, além da dieta para fazer, ganharam então o treino que tinha que fazer, mas estava lá, dito lá, que tinha que ter 10 horas de sono. Exato, porque 10 horas de sono. 10 horas de sono. Até Porque eles alguns precisavam, né, aumentar o corpo, então precisava desenvolver. Porque realmente é no repouso, tanto é que a gente não treina todo dia. Por exemplo, eu não vou treinar peitoral, bíceps todo dia. Não, eu treino um dia o bíceps, outro dia eu vou treinar então o peitoral, outro dia eu vou treinar a perna. Então eu fiquei, por exemplo, meu bíceps teve 2 dias de descanso. Nesse descanso ele acaba se desenvolvendo. Quando eu tô acordado, tô trabalhando, meu corpo está funcionando. Cara, quando eu tô dormindo, o corpo desligou, mas os processos químicos estão acontecendo dentro do meu corpo. Então sobra mais energia para trabalhar com o músculo. Então sim, né, resumindo, também não vamos ficar entrando em um monte de termos aí porque é chato demais. Mas é bem chato. Mas resumindo, nosso corpo desenvolve, a gente incentiva, então, né, dá aquela empurrada para romper fibras e tal, se alimenta bem, e aí no repouso que ele vai desenvolver. No repouso a gente vai, não que eu vou treinar o dia inteiro, vou comer ali 15 ovos mexidos, vou dormir e vou acordar que nem o Hulk, que nem o Arnold Schwarzenegger. O Schwarzenegger, o segredo dele não é aquele óleo que ele usa, porque eles usavam 6 quilos daquele, não sei o que era aquele óleo. Vamos, não. Ai. Não vou fazer isso com todos os meus fãs aqui. Mas, cara, mas o Arnold Schwarzenegger, assim, ó, é que ele é muito disciplinado. Então, assim, ele conseguia o desenvolvimento muscular corporal dele de uma maneira, assim, fora de série. E se vocês forem olhar, não sei, em algumas academias, e se tinha-se muito isso, né, a questão da academia para hipertrofiar, para ficar grandão, pôsteres do Arnold Schwarzenegger. Sim. Sempre, né, esse é o ícone, né? Quando pensa em um cara musculoso, a maioria pensa no Arnold Schwarzenegger. No filme, pode... E ele, assim, cara, ele foi muito disciplinado sempre. Então ele treinava, descansava, se alimentava. Então, assim, muito disciplinado mesmo. E aí deu resultado. Tanto é que são poucos que conseguem chegar no resultado que ele chegou. Que ele chega ainda, né? Eu assisti esse final de semana o making off do Predador. E no filme Predador tem um monte de burucutu reunido. Né? Inclusive tem 2 ex-governador. O filme do Predador é os mercenários da década de 80, né? Basicamente, só porque faltava... assim, ó, é no Predador que tem lá que o Schwarzenegger e mais um outro cara se dão a mão isso, assim. E tem uma explosão numa bomba de testosterona atrás. Não, é isso aí. E eles, imagina assim, aquele bando de burucutu reunido. Daí tinha o Jesse Ventura, que eu não lembro se ele chegou a ser Mr. Universo, Mr. Olímpia, mas ele era burucutu também. Só conheço Ace Ventura. O Ace Ventura. Ele é aquele que tem a metralhadora giratória no filme. Ele é o primeiro a morrer, se não me engano, com explode o peito lá. E ele e o Arnold brigavam o tempo todo. Aí todo mundo no set queria ver quem mais fazia treino. Então
todo mundo ia na academia no mesmo horário e só saía depois que um se levantava para ir embora, porque senão eles ficavam até alguém desistir e passar mal. Eu tô até hoje tentando entender como aquela pequena camadinha de terra cobriu o pequenininho Arnold Schwarzenegger do Predador. Até Eu hoje eu tô Magia tentando- do cinema. Nossa, gastaram todo o orçamento do filme, por isso que botaram o Jean-Claude Van Damme no início lá. É que a terra era de boa qualidade. Mas realmente deve ser. Os treinos nos anos 80 deveriam ser bem mais intensos, né? E também deve ter provocado algum problema, porque o Stallone, não sei se vocês lembram, no Rock 4. No Rock 4 é quando ele vai lutar com o Russo. E tem uma cena do treino que ele faz um abdominal, não sei se é considerado abdominal, que ele não fica com essa parte da lombar no chão encostada. Ele eleva assim, ele fica com os ombros só no chão e o resto do corpo, as pernas, a bunda e a lombar de pé. E ele, numa dessas, fazendo isso aí e levantando a carroça, que ele decide fazer uma coisa rural, assim, uma coisa rústica, né? É antes dessa época que a gente está hoje, de ser hipster. Mas eu acho que foi ele, inclusive, que começou com os hipsters. Ele começou então a decidir erguer carroça, não sei o quê. Nessa aí, de terminar esse exercício e ir para a carroça, ele teve um problema gravíssimo no ombro, que eu não lembro agora, mas não foi só um deslocamento. Mas eu imagino que deve dar muito acidente também esses treinos, né? Dá bastante. E, na verdade, antigamente dava muito mais acidentes, né? Porque Sim. o pessoal era meio louco, assim. Hoje em dia ainda são alguns, assim, mas se há um cuidado maior. Só que se via um resultado muito grande, né? Antigamente naqueles treinos, o pessoal era mais bruto mesmo nos treinamentos. Só que o que não se mostra é realmente a quantidade de lesionados. E aí um cara que treina, que nem um Arnold Schwarzenegger aí, treina diretão. Um cara assim dá uma luxação no ombro dele, né? Tira o ombro do lugar. Cara, aí ele vai ter que ficar um ano sem poder erguer peso. Ele vai ficar gigantão, né? Vai Sim. engordar assim muito. E acontece também. Só que isso não era assim mostrado tanto, né? Se mostra, que é um jeito bruto de fazer atividade física. Ah, legal, mas pro objetivo hipertrofiar, eu acho que, né, não aconselho essas coisas meio brutas aí, porque então, se quer fazer uma coisa meio bruta, meio rural, pega enxada, cara. Vai lá, dá uma carpida. Vai carpir um lote. Vai carpir lá no interior, vai lá no interior, abre valeta, mas que treino pra Nem costas, precisa lascar interior, uma lá em lenha. casa, gente, quem precisar aí emagrecer ou ficar em forma É, e quer fazer o exercício rústico, que nem o professor disse lá em casa, com não certeza, falta serviço. quebrar uma laje. É, Quebrar a laje e depois carregar pra fora. Mas que treino, cara, que treino. Mas aí o pessoal quer ficar na academia dizendo que é rústico. Não, vamos lá. O Caio havia comentado o Goku que treina aumentando a gravidade, e o Zíbio perguntou se não era o Vegeta que fazia isso, e na verdade eram todos. Todos eles fazem. Todos eles faziam isso. Eles alteravam. Aquilo lá é uma loucura. É. Aí o Caio disse que o treinamento mais eficaz para os Saiyajins é o abuso do traço racial deles. Quanto mais eles apanham, mais fortes ficam. Quem lembra disso? Que o Saiyajin, quando ele praticamente morria numa luta, a força dele praticamente duplicava depois disso. Não, e é falado isso no anime. É dito Não que lembrava disso. a Fator raça poder, deles... Hã? Fator poder. Sei. Que a raça deles, como era uma raça guerreira, tinha toda essa parada aí. Que loucura. Aí o Jordan falou da dieta do miojo, que era 2 miojos de manhã e 2 miojos de noite. Meu Nossa Deus, o que é isso, cara? Pra ganhar peso, diz ele, né? Mas, olha, Ah, tá. acredito que funciona. Funciona. Pra ganhar peso. Pra ganhar peso. Vai. Vai ficar saudável? Não Não sei. sei. Com duas Duas cocas. O Zibel marcou o Kainan aqui dizendo: tu que tá malhando pra virar monstrão, saca aí. Aí, Kainan, fica a dica aí do programa de hoje. A Catiúcia falou que tava explicando um problema da lombar. O Caio disse que nunca viu problema no joelho. Não sei se é verdade. E o Zibel disse: eis que você tem 14 anos e as gurias te pedem pra levar a mochila dela e das amigas. Vale como treino? Vale, mas tudo é um treino pro teu objetivo. Né? Teu objetivo é pegar, daí, né?
às vezes funciona. Vai virar o corcunda de Notre Dame também, Mas vai né? virar um corcundão, né? E aí no final, não sei, a gatinha não sei se vai querer muito. Ou Mas, se ela curte mas de repente vazio, levar né? 2 mochilas, uma em cada mão, tu equilibra o peso e tal, né? E leva elas fazendo assim ainda. Pra mostrar, pode ser que de repente funcione. Chegar aqui assim, ó, tá aqui teu mochila. Vai ficar fortão. Não, mas tá louco? A Catiça me lembrou pelo WhatsApp que ela também tem o símbolo, o adesivo de super fã. Está de parabéns. Ó, E disse, a explicação na série é que... Tá falando do Flash. A explicação na série é que ele come porque ele tem um gasto calórico muito alto. uhum. Né? Como tu falou, imagina o cara correr a velocidade da luz praticamente. Eu não consigo correr em direção à luz. Que dirá correr na velocidade da luz. Eu não consigo pensar na velocidade da luz. Imagina... Credo. Não, mas é assim, essa questão de dieta e exercício, eu acho que os dois muito interligados. Uhum. Né? Assim, pela experiência que eu tenho, né, já tentei fazer treino de hipertrofia, não deu certo. Eu não consegui ficar grandão, abandonei. Comecei a treinar de novo, não. Meu objetivo é a saúde. Uhum. E aí, tá, beleza. E aí eu fui estudar mais a fundo e o que eu compreendi essa questão assim, ó. Independente se eu quero estética, força, saúde, né, próprio desenvolvimento esportista, né, para Uhum. determinado esporte, eu preciso aliar exercício físico com alimentação. Eu preciso, tem que ter isso. Por quê? Não adianta eu queimar uma quantidade de calorias e não ingerir. Ou eu fazer um treino e ingerir muita caloria. Aí tu vai estar gastando músculo, que nem o Thiago falou. Exatamente. Então, no final das contas, se eu não tenho uma dieta equilibrada, se eu não tenho se eu não penso, se eu não sento, né, para ver, o que eu vou comer, o que eu vou treinar, o que eu vou gastar, no final vai depender alguns exercícios, a gente vai estar sacaneando nosso próprio corpo. Então, o próprio exercício, né, às vezes pode acabar prejudicando o nosso corpo em vez de ajudar. A nutrição é uma parte importante durante o treinamento porque é através dela que você vai obter os nutrientes para o seu corpo se regenerar ou se desgastar. A nutrição, ela faz parte dos processos fisiológicos, todos eles, hormonais, cerebrais, até mesmo para ter a energia para tudo levantar. Sempre vai estar lá. Juntar o treino com a dieta é o melhor a se fazer, por quê? Porque aí você vai estar construindo uma rotina que vai te ajudar não só na tua vida de treinos e alimentar, mas na vida pessoal. Você adquirir uma rotina onde você acorda, faz a sua comida, ou você encomenda ela, é uma diferença. Você fazer a sua comida é muito mais gratificante do que você apenas encomendar e comer. Testem isso. Muito bem. Existe uma frase de um conhecido lá, um nutricionista, aí ela falava, eu agora não lembro, tá? Mas falava assim, coma o que você quiser, né? O que você quiser, desde que você cozinhe. Né? Então, como que tu quiser, desde que você cozinhe. Aí você vai dar valor para Aí você vai dar valor, claro. E você não vai encher de conservante também, né? Também. Então, tem tudo isso, tu vai procurar uma coisa mais natural. No início, você vai fazer uns pratos, né? Deus o livre, um lasanhão, um negócio... Mas depois tu vai ficar preguiçoso e não vai mais comer tudo aquilo. Aí começa a cozinhar melhor, tu vai ver aquilo que vai fora, tu vai ver que não é tudo aquilo que tu precisa. Então também é bem legal isso aí, sabe? Eu acho que bem gratificante também. O Darlan disse boa noite. Brrr. Esse programa tá muito bodybuilder hoje. Eu queria agradecer ainda o Elimar Gonçalves e o Gustavo Senger que curtiram a página do Pop Culture durante o programa e o Zordon que compartilhou também o vídeo. Show de bola. Agora eu vou aproveitar que o Renan fechou o caderno pra mim pedir pra ele abrir de novo, porque eu vi que ele tinha uma anotação que eu havia feito no meu celular que tá lá filmando e eu esqueci de me mandar no WhatsApp pra não perder. Antes de nós encerrar ainda, eu acho que a gente tem que falar de Christian Bale. Eu vi que tu tem as anotações ali dos pesos e dos filmes. Agora eu quero que vocês me digam, tanto pela questão do lado físico e o Thiago a questão da nutrição e como isso mexe na cabeça do cara também, né?
Pois é. Dá uma comentada aí das mudanças que o Christian Bale fez. Vou tentar explicar. Então, ele teve assim algumas mudanças. Cara, assim eu acho que ele é o único ator, se não é o único, assim, assim, ó, pouquíssimos que conseguem fazer o que ele faz. E hoje em dia ele se arrepende. Inclusive eu vi um vídeo que os caras estavam comentando que ele fala que é coisa que ele não faria hoje. Isso. Toda razão. Hoje em dia, tá? Então, assim, ele começou, acho que a primeira grande transformação dele foi quando ele fez o personagem Operário, Isso em aí. 2004. Ele tinha 29 anos. Cara, a partir dos 30 a gente consegue. Porque um atleta, ele consegue chegar no seu nível, no ápice aos 30 anos. Às vezes a gente acha que com 20 anos você vou estar na minha melhor forma. Não, é nos 30 que a gente chega na melhor forma. E aí, cara, ele perdeu 29 quilos. Ele tava ali com seus 70 e poucos quilos, né? 70 e poucos quilos ali. Não sei o que é isso. Bonitão, assim, tal, beleza. Ali em 2004, daí ele chegou em 54. Meu Ele Senhor. queria chegar em 45, mas diz que não deixaram ele. Mas, gente, ele tava assim, ó, secando. Procurado, ó, no Google ali tem umas mais É bizarro, é bizarro. bizarro, assim, ele secou. E aí em 2005, cara, um ano depois, foi lançado o Batman's Begins. Isso aí. E ele tinha 30 anos. E aí ele aparece com 74 quilos. Mas não era 74 quilos gordo. É massa. 74 quilos gordo, ele ia sentar Ajeitado. e só comer. Ajeitado. Cara, ele teve que mudar toda a dieta. Teve que ter uma dieta, porque para chegar em 54 quilos ele não teve dieta nenhuma, né? O homem abandonou, acho que parou de comer, não fez mais nada. E aí ele precisou dormir bem, treinar, todo dia seguir uma dieta rígida. Aí ele chega em Batman ali em 2005 com 74 quilos. Bombadão, né? Bonitão e tal. Não são todos que conseguem fazer isso. Não adianta, assim, ó, poucos atores que vão conseguir fazer isso. Poucos atletas vão conseguir fazer isso, tá? Aí depois ele chega ali em 2006, ele faz o Sobrevivente. Aí ele Baixa de novo. lá para seus 55, 60 quilos. Depois ele faz Batman de novo. Daí em 2008, Volta lá pra cima. 85 quilos de puro músculo. Cara, muito. Aí depois ele vai lá pro Vencedor, em 2010. Isso. 60 baixa de quilos de novo. Sim, que ele é viciado em crack. Isso, um viciado. 60 quilos de osso e couro. E aí depois ele faz o filme Trapaça, que ele pesa 103 quilos de pura banha. Sim. Eu vi uma imagem disso. Assim, cara, eu achei que eles tinham botado enchimento, porque no É. Thor eles botaram enchimento, né? Eu primeiro achei que era, o cara engordou, capaz, botaram enchimento, porque ele não conseguia engordar. Ele deu uma engorradinha. no Mas Thor. assim, eles botaram enchimento e tal. E o- Quanto tempo pro Trapaça do anterior? Pra ele, deu 4 anos, né? 4 anos depois que ele lançou o Trapaça. Só que ele fez outros papéis no meio. Sim. Então, questão também, de 1 ano. Uhum. Então, cara, questão de 1 ano, ele engordou assim. Ele depois subiu pro seus 70, né? Ele engordou 30 quilos, questão de 1 ano. Meu Deus. E aí, um dos problemas que deu foi na coluna. Ele, né, tem um relatos que ele sentia muita dor na coluna. Ele precisava ficar sentadão porque não conseguia com o próprio corpo. Gente, imagina em 1 ano aumentar tanto. E aí ele só comia, ele não treinava. Só que daí, em 2014 também, ele foi lançado o Êxodo. Sim. E aí, nesse ele não tá bonitão, porque ele usa armaduras, né? Então não Aham. precisa estar trincado e tal, né? Mas aí ele tava com seus 85, 90 quilos. 85 quilos mais ou menos. Então ele baixa de novo, cara. E aí depois ele... Bom, e aí ele vai fazendo de novo outros filmes e... Hoje ele tá com 46 anos, se eu não me engano. Acho que é 46 anos. Então assim, ele hoje não consegue mais fazer isso. Não pode mais fazer isso. Porque, primeiro questão assim, para aumentar tanto peso, ele tem que ingerir um monte de porcaria. Pois é. Tá? O corpo não aguenta. O rim começa a sobrecarregar todo o teu sistema. Mas o pior de tudo é a redução. Eu acho assim, a redução. Porque não é uma redução saudável. Não vai ir para um peso ideal. Ele está num peso ideal e ele vai abaixo do peso ideal. É drástico. Então ele para de consumir vitaminas, minerais, ele para de ter gorduras essenciais, ele para de consumir tudo. Cara, um cara assim, que está baixando o peso drasticamente, pegar uma gripe, cara, morre.
Sério, porque não tem percentual de gordura mais no corpo. Aham. E o que começa a queimar primeiro é o músculo, né? Olha que eu Isso encontrei quer aqui. dizer que eu estou quase imune à gripe. Você está imune à gripe. Exceto se você tenha problema cardíaco, problema de colesterol Não, alto, não, 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 problema não, de não, não, pressão. não, não, para aí, deixa na parte do imune à gripe que já tá bom. Já tá bom. Apenas os benefícios. É. Perfeito. Mas então, essa mudança drástica, eu vejo assim, questão de aumentar muito o peso, eu vejo assim, um problema mais assim, questão estrutural do corpo. Mas baixar drasticamente. E mais como ele baixou, né, sem se alimentar direito, cara, isso é um veneno. Assim, ó, ele conseguiu, mas a maioria das pessoas, se forem fazer algo desse tipo, morrem, sabe? Não, ele tinha um acompanhamento diário de médicos, de profissionais, mas assim, cara, isso arrebenta. Só que nem eu disse, ele ganha vida vendendo o corpo dele. Esse é o material dele, né? Então, não importa a dor, não importa o sofrimento, ele está ganhando dinheiro para fazer aquilo, né? Então, assim, ó, vale a pena, não vale a pena? Eu acho bem louco, porque os caras dizem, depois que faz, dizem que não vale a pena, né? Mas tão podre e rico. Então, assim, para ele, né, para os personagens que ele fez, ele foi premiado, né? Na carreira dele, com certeza valeu a pena, eu acho. Mas, assim, a questão do corpo dele, esse cara não vai viver até os 90 anos, né? Pelo que se tem, né? Mesmo ele agora tendo que ser saudável, porque ele, infelizmente, ele acabou tendo danos muito graves, principalmente ele pela idade que ele fez isso, aos 40 e poucos anos. Eu tava vendo agora que pro filme Vice, que se não me engano foi 2019, em que ele fez o papel do vice-presidente do George Bush, né, lá em 2000 e poucos. Ele foi para 102 quilos, ele engordou, foi de 84 para 102, então foi mais de 18, foi 18 quilos, então ele disse que foi muito complicado isso, 2019, e ele já tá, assim, voltou a um peso ideal, assim, que... O corpo dele, né, posso estar até me enganando às vezes, mas ele hoje tem 46 anos. Por causa disso tudo, o corpo dele é de alguém de 65, 70 anos. E, né? gente, ele, procurem. ele arrebentou o corpo dele. Ele fazendo disse isso. aqui, ó, eu vou parar de fazer, que senão pode morrer se continuar engordando e emagrecendo. Ele falou isso aí, porque ele disse que não dá mais. E procurem, pessoal, escrevam vice Christian Bale e vocês vão se assustar com a aparência dele, porque em Trapaça, tu ainda consegue reconhecer ele como naquela barriguinha e tal. Agora em Vice, tu quase... cadê o homem? Não é o Christian Bale, não pode acho ser. que é o mais drástico. É o mais drástico, né? Mais assustador. Thiago, o que ele fez com os órgãos dele fazendo isso? E com a própria mente. Assim, ó, o que eu achei curioso é como é que tu emagreceu? Numa das respostas que ele dá é uísque e cigarro e dormia, cara. Não façam isso, gente. Ele definhou o corpo dele. Foi isso que ele fez. Para ele chegar a perder quase 30 ou mais quilos em um curto prazo, ele fez o seguinte método. Ele perdeu muita água mesmo. O nosso corpo ele é uma esponja de água. Ele é uma esponja. 70% do nosso corpo é água. Agora tu imagina ele tirar em média 25 litros, 25 quilos de água. Foi isso que ele fez. Ele tirou quase que toda a água do corpo dele. É claro que teve um processo de emagrecimento ali, perda de músculo, onde ele ficava em estado parado. Ele não fazia nenhum exercício para poder ganhar massa. Ele fazia exercício de cardíaco para perder. Ele ficava fazendo o dia inteiro isso, cara. Agora tu imagina tu fazendo isso em jejum, como eu falei, em média de 2 horas por dia, lavado a conhaque, todo tipo de álcool que você imagina, e cigarro para poder passar fome. E quando ele tinha fome extrema, ele ia dormir, cara. Tá louco. Isso é muito... Nossa, é muita insanidade. Pra ele ganhar pesos extremos, como eu disse, nosso corpo é uma esponja. Ele fez um processo de hidratação muscular. O nosso corpo ele tem uma coisa que ele chama de memória muscular, que ele funciona de que o nosso corpo ele sabe qual que é o nosso peso ideal. Nosso corpo ele sabe. Quando ele baixa muito, ele pensa, opa, eu tenho que voltar rápido.
E quando ele pensa isso, você vai sentir muita fome, uma fome agressiva. Tu vai comer tudo. Por isso que quando tu tá de manhã, cedinho, tu tem fome. Por causa disso. Porque o teu corpo, ele dormiu, ele começou a usar o material dele, começou a voltar. E Usar de manhã ele reservinha. tá zerado. De manhã ele tá zerado. E ele pensa, vou comer alguma coisa. De teu corpo ele larga os hormônios para você comer. T3 e T4. Aí o Christian Bale fez o quê? Ele secou ao extremo. Chegou nos seus 40 quilinhos ali, lindo, maravilhoso. Tá louco. Agora tu imagine quando ele terminou a gravação, ele teve que subir para os seus 80 quilos para fazer o Batman. É. Um treino pesado. Não cheguei a descobrir, mas eu acho que ele fez o uso de produtos anabólicos, anabolizantes, estou falando. Acho que ele fez, porque foi uma variação muito rápida, e fora que ele não ganhou gordura, foi bruto, massa Pois muscular é, bruta. muito Isso que é o, bizarro, isso que é o mais integrante. Foi muito bruto. E fora que, imagina quanta água ele teve que ingerir nesse curto período, porque do Operário pro Batman, não deu um ano as gravação, deu 9 meses, eu pesquisei. Ganhar 33 quilos em 9 meses, cara, é muita insanidade. O nosso corpo, por dia, tu treinando e comendo, Uhum. ele consegue produzir 0,25 gramas de músculo por dia. Como ele já tinha um peso de 79 quilos antes, fazer isso seria mais fácil, mas não seria tão brusco assim. Uhum. Como ele disse, agora ele deve ter problemas de rins devido à alta desidratação dele. Isso matou o rim dele. Matou. O rim dele deve ter pedra até hoje. Uma dieta extremamente restrita e depois uma abusiva. A mente dele deve ter ficado... Não sei se ele desenvolveu depressão. Pode desenvolver. Um quadro de baixa... com alto abusivo ou muito baixa caloria pode fazer você desenvolver o quadro depressivo. Eu imagino. Pode fazer. Eu lembro que, falando nisso rapidinho, não vamos entrar em muito detalhe pra gente poder fechar, mas o Henry Cavill, quando saiu The Witcher, ele disse que ele chegou a ficar 3 dias sem beber água pra poder aparecer na cena sem camiseta. E daí ele disse que se sentia a pessoa mais infeliz no mundo e ele se sentia extremamente irritado quando via pessoas tomando água ou quando escutava o barulho ou sentia o cheiro de água. Imagina tu conseguir chegar o cheiro de da água. água. O cheiro da água. Que Quando tu água começa- é essa? Quando tu começar a sentir o cheiro da água, é porque tá numa situação bem complicada. É que o nosso corpo ele é um amontoado de processos químicos. Pois Onde é. a água, o oxigênio e o hidrogênio é o principal, basicamente. É o principal. Agora tu imagina tu ficar sem. O teu corpo ele vai ter que quebrar enzimas, quebrar cadeias de outros alimentos que tu consome para poder pegar isso. Agora tu imagine o processo exaustivo que o teu corpo vai fazer. O teu fígado, o teu rim vai pro puta que pariu, cara. Não existe. Desiste. Desiste. Ele pensa assim, morri. E sabe que também eu tava vendo o Robert De Niro, ele engordou também 25 quilos no filme Toro Indomável, que ele faz um boxeador que começa então pela ascensão e queda, né? Ele começa então super magro, super definido no filme, e ele engordou 25 quilos. Ele engordou do quê? Aí que tá, eles pararam as filmagens por mais de 2 meses, e daí eu fui ver o documentário sobre o filme e ele disse que foi pura comida italiana. Porque ele realmente precisava ter um aspecto de gordo. Italiano. Ele já é De Niro, né? Ele cortou os exercícios Sim. totalmente. Ele parou de fazer tudo, ficou em casa e só espaguete, lasanha e coisa em cima. Ele fez a dieta do miojo. A dieta A dieta do miojo. Ele fez a dieta do miojo. O motivo dele ter parado de treinar foi porque o corpo dele ia perceber que ele não precisava mais de músculos. Uhum. O corpo dele não ia precisar de músculo, ele vai falar, não precisa mais, ele não tá mais levantando o que ele precisava levantar. Aham. Não tá mais usando. O corpo dele vai definhar. O alto consumo de carboidrato com gorduras, com baixa proteína, faz o teu índice glicêmico subir muito. Muito. Uhum. Ou seja, o teu corpo ele vai pegar e vai estocar tudo uma vez só. Uhum. Então a insulina vai subir, o teu organismo vai começar a processar hormônio, muito hormônio, e vai... O que eu vou fazer com isso? Pois é. Botar tudo pra lá. Tu fica estressado, tu fica, às vezes, sonolento. Por isso que ele ficou em casa.
O alto consumo de espaguete justifica o que eu falei, que eles teve muito carboidrato. Por que comida italiana? Porque italiano gosta de colocar banha, gordura. Eles pegam e pá, é uma lapa. É lindo de ver. E começa a fritar, velho. É, 2 meses, 25 quilos em 2 meses. isso aí. Que loucura, cara. Nossa. Cara, e o bom é que daí ele já fez depois o filme Os Intocáveis. Se eu não me engano foi logo em seguida, agora não lembro. Mas foi, tipo, depois ele já precisou pros Intocáveis pra engordar de novo, porque ele faz o Al Capone, né, que também é um personagem que ele tá gordo ali. Ele já, tipo, super tranquilo, agora só pego e já seja... Só vai. Só vai. Continua o processo. É, tá bem tranquilo. Dieta do só vai. Direto só vai. Tá vendo que ele come. O Darlan comentou que o Christian Bale é um monstro mesmo, é quase imaginável o que ele fez. O Emerson Rolão comentou baita ator. Aê, ainda sensei. Aê, sensei. É. Quando a gente tava falando do Christian Bale. E como eu havia agradecido antes o pessoal que havia compartilhado o nosso vídeo, o Darlan foi lá e compartilhou também. Obrigado, Darlan, a compartilhar e Darlozinho. nos ajudar a aumentar o nosso alcance. Isso aí. Mas, pessoal, é isso. Eu acho que já tivemos uma aula, né? Excelente aula. Eu e o Diogo, nós decidimos que nós vamos começar a seguir todas as dicas para no ano que vem. Não, 2022. Fala por você, eu não lembro de ter comido nada. Tem um treino bem legal, inspirador no filme. Vamos ver, acho que é Os Incríveis. Tem ele tá acima do peso e ele quer verdade. voltar. Ele faz um treino lá, ele ergue trem e coisa bem legal. Esse é um treino que Vou dá erguer pra o fazer. ônibus da Vipa. Pegar lá da Vipa, capaz. Mas capaz, a gente está sempre aí, né, disposto a participar. Eu tinha anotado um monte de coisa aqui, ó, quase nem foi quase. Mas é normal. Eu ia falar do Capitão América. Capitão América também, nas gravações ele fez, cara ele é tava fera. sequinho, aí ele tomou o soro, pararam as gravações para ele ganhar corpo para voltar. O Tobey Maguire também, quando fez o Homem-Aranha, naquela primeira trilogia lá, ele é sequinho, é esquisitinho, ele toma a picada da aranha, aí eles param as filmagens, acho que são 3 meses de musculação que ele faz, pra ele ganhar corpo, eles voltam a fazer as filmagens. Que tem a cena dele se olhando na frente do espelho e olhando tipo, eu tenho peitinho agora, eu tenho músculo. Arnold Schwarzenegger, em 79, para gravar o filme do Terminator, também fez uma dessas, que ele estava fora de forma e ele voltou a treinar e ele simplesmente falou, vou competir no Olímpia. Foi lá e ganhou. 2 anos fora de forma. Só de zoeira, Só de zoeira eu vou ganhar de Conan novo. o Bárbaro sempre tinha uma brincadeira que ele não conseguia fechar os braços pra segurar a espada. E daí eu fui atrás disso aí. Não é que ele não conseguia fechar os braços, mas ele realmente não conseguia segurar por muito tempo a espada por causa do tamanho que tava. Não só os braços, mas eu acho que aqui os ombros também. Isso, é questão da mobilidade, né? Aqui é o sovaco. Aqui é peitoral maior, isso, né? O cara não consegue. Aquela questão assim, a hipertrofia assim, vai tirar a mobilidade. Os caras quer zoar um cara marombão, essa é uma dica bem legal. Quero. Pega um adesivo de Barbie e cola bem no meio das costas. O cara não consegue tirar. Ele não consegue botar a mão nas costas, assim, ó. A gente pega e coloca ali, tu vai ver. Ou pega barro, passa barro assim nas costas do teu amigo bombadão. Cara, ele não vai conseguir limpar. Só falta achar um amigo bombadão agora. Eu não consigo limpar o meio das minhas costas. Porque meus músculos aqui. Não, eu alcanço. Não, tu alcança, né? mas a gente tem mais mobilidade. Mas o cara que é bombadão é muito rígido o corpo, não consegue. Vai tocar a ponta do pé, capaz que vai conseguir. Né, então. Eu tenho um músculo que não me permite tocar. Pra amarrar cadarço, botar tênis é complicado. Um pé no banquinho aqui em cima. Eu tenho um pneu de trator, mas tem. Mas é grandão, né? Sim, eu não consigo nem mais encostar aqui na cabeça na mesa. Thiago, muito obrigado por ter participado também, né? Agradeço.
E semana que vem nós vamos estar de volta. Semana que vem tem treta, né, Diogo? Já, agradeceu. Não, tu agradeceu o Renan antes, né? Alguém já me agradeceu. É, o Renan. Valeu. Não, tá. Calma, mãe. Não, mas muito obrigado aos dois por terem vindo mais uma vez. E semana que vem nós vamos ter treta, né, Diogo? Não só treta, né? Que a gente não tá aqui pra causar polêmica, né? Nós estamos aqui pra falar de polêmica. Mas a semana que vem é jogos. Isso. Não só jogos, porque a indústria dos games andam aprontando, dando uma de maroto com os gamers e tem dado muito problema nos últimos tempos e Cyberpunk 2077 está aí para provar isso. E na semana que vem nós vamos falar sobre a indústria dos games, o que está acontecendo, tem salvação, o que vamos ter para o futuro. Esse vai ser o assunto do próximo Pop Cultura. E é isso. É isso? É isso. Fiquem saudáveis para assistir o programa da semana que vem. Isso mesmo. Ó, semana que vem já vou perder 42 quilos. Fiquem vivos. Até semana Também. que vem. Abraço!